Aleluias. Quantos estão preparados para aquilo que Deus vai fazer neste lugar? Quantos já podem sentir a presença dele neste lugar? Eu digo para vocês que algo sobrenatural vai acontecer nesses dias. Em nome de Jesus, pessoas vão ser ativadas, pessoas vão ser curadas, transformadas de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. De dentro para fora. Olhe para a pessoa querida que está do seu lado e diga: é de dentro para fora, irmão. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Vamos me apresentar um pouquinho então. Meu nome é Jeovan Marcos Estubinski. Eu moro em Chapecó. Eu congrego na Rede Metanoia em Chapecó. Qual é o meu pastor? É o pastor Tiago, que está aqui, um homem de Deus. E vim junto com o Jefferson Miranda também, que são pessoas fantásticas. E a nossa vinda para cá, eu tenho certeza que tem um propósito. Nós conhecemos o pastor Baltazar em Itajaí, no congresso Adoradores Reais, né, no EMAP. E foram dias intensos, onde nós pudemos experimentar mais de Deus, mais profundo e mais fundo, e numa intensidade mais profunda na intimidade com Ele e na busca dEle. Vocês repararam uma diferença no pastor de vocês quando ele veio de lá? Vocês notaram? Queridos, nós tivemos um tempo muito legal lá, onde nós pudemos conversar, ele abriu o seu coração para nós, nós abrimos o nosso coração para ele, e houve essa aliança. E eu acredito que irmãos em Cristo precisam fazer alianças e pontes. Amém? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E queridos, hoje eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui, conhecendo vocês, os meus irmãos em Cristo. Amém? Vocês não são pessoas estranhas, porque o irmão, a gente sabe, tem o mesmo DNA, cara. Tu pode estar distante, mas quando a gente chega perto é a mesma família, é o mesmo cheiro, é a mesma, sabe? O Pai é o mesmo. Então, eu glorifico a Deus. Foram dias intensos e Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui. Sou casado há 9 anos já com a Suzy Ellen. Ela não pôde vir hoje, mas mandou um abraço para vocês. E sem dúvida nenhuma ela está orando por nós lá também. Amém? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da palavra. Vamos entender aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus vai fazer. Nós costumamos sempre buscar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. A gente não vem com uma palavra pronta. Hoje nós estávamos no zoológico e a gente foi muito ministrado lá no zoológico, porque a gente entende que o Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele fala todo o tempo, não só na igreja, mas em todos os lugares. Você está lavando a louça, ele está falando contigo. As maiores experiências que eu já tive com Deus na questão dele falar e eu ouvir foi tomando banho. É o meu lugar secreto, onde eu estou lá e ele fala comigo. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, e ele fala em todo o tempo. Amém? Então a gente foi muito ministrado hoje. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João 7,37. João 7,37. A palavra que Deus ministrou no meu coração nessa noite é que Porto Feliz vai começar a fluir um rio de água viva neste lugar, nessa cidade. Hoje eu fui pesquisar o que significava Porto Feliz, qual foi a sua origem. E Porto Feliz é uma cidade onde era usada como porto mesmo, né, pastor? E eu achei interessante porque tinha... O lema da cidade é: leve para longe as fronteiras do Brasil. Mais ou menos nessa... Sabe o que Deus ministrou no meu coração? É que Deus vai pegar pessoas daqui desse lugar, pastor. Vai ser um celeiro de missionários. Porto Feliz ainda vai ser conhecido pela cidade que vai enviar as pessoas. Vai enviar as pessoas, o rio vai começar a fluir. Amém? Esse rio vai começar a fluir. E queridos, quando o rio começa a fluir, ele não começa a fluir grande, mas ele começa pequeno. E a gente não fala de quantidade, a gente fala de intensidade. Amém? Glória a Deus. Queridos, no reino de Deus não é a quantidade de pessoas, mas é a intensidade da busca pelo Espírito, da busca pelo Pai. Amém? João 7,38 diz assim:
No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixe-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Queridos, essa palavra aqui, ela nos dá um direcionamento. Primeiro ela faz um questionamento. E é isso que eu quero pedir para vocês hoje. Quantos creem em Jesus aqui? Queridos, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Jesus estava falando do Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo precisa fluir de dentro de nós. E eu te faço outra pergunta: tem fluído o Espírito Santo de dentro de você? Se não tem fluído, queridos, são dias que Deus vai alinhar o seu coração para que comece a fluir vida, um rio de águas vivas de dentro de você. Porque o Evangelho do Reino é você estar no seu trabalho e chega uma pessoa para você e começa a falar dos seus problemas e você começa a trazer a solução para ela. Você começa a liberar a vida, porque o Espírito que está dentro de você é um Espírito de vida. É um Espírito de vida, é um Espírito que coloca as pessoas no lugar delas, no lugar onde elas devem estar, no propósito eterno que o Senhor colocou elas. Então, queridos, o que Deus quer de nós é que nós venhamos ser rios que fluam, não que funcionem, mas que venhamos fluir nele. Sabe, queridos, quantos já viram uma nascente de água aqui? Uma nascente de um rio, sabe? Não é largo, não é intenso, é simplesmente um córrego, pequenininho, muitas vezes um banhado. Tu olha assim, é um banhado, cara, e tu não imagina que é um rio. A nascente do rio tal, tu chega lá, é só banhado. O que dá o andamento, o curso do rio, são as margens. E é isso que o Espírito Santo faz e coloca nas nossas vidas. Ele vem trazer as margens, através da palavra. Então a palavra para nós é a margem, para nós fluir nele. Nele, dele, por ele, para ele. Então, queridos, o que a cidade de Porto Feliz espera são pessoas que entenderam o seu propósito, que entenderam que são filhas de Deus e que precisam fluir rios de águas vivas de dentro delas. Sabe, queridos, a gente está num tempo onde a igreja no Brasil está entendendo que ela não veio só para receber, mas ela veio principalmente para servir. Então, queridos, quando nós entendemos isso, dá um nó na nossa cabeça. Dá um nó, porque nós aprendemos que Deus dá, porque Deus é um pai, Deus dá, o pai dá. Só que imagine, pastor, um filho com 40 anos chegar para o pai: ô pai, me dá tal coisa, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá isso. Uma hora ou outra o pai vai falar: cara, você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer, é tempo de amadurecimento. E a igreja do Senhor nesses dias está passando por um processo de amadurecimento. Onde ela passa de ser uma criança que só pede, que só quer receber, que só quer estar, eu sei que o pai está aqui, então ele vai me dar, e é irresponsável e faz atos que, o pai, qualquer coisa o pai está aqui. Eu glorifico a Deus porque eu estou com o pastor, porque qualquer coisa ele está aqui. Quando o pai está junto, glória a Deus. Se vir alguma pergunta, não, pergunta para o pai, pergunta para o pastor, e ele vai responder. Então, queridos, é um tempo de amadurecimento e que a igreja está passando por esse processo. Para nós darmos uma resposta para o mundo, para as pessoas que nos cercam, a gente precisa amadurecer e entender que não é tempo só de pedir, mas é um tempo de dar, se doar, de negar a si mesmo, de tomar a nossa cruz, seguir a Jesus, negar as nossas vontades e assumir a cruz que Cristo colocou em nós para nós seguir. E não é uma cruz pesada, queridos. Não é um fardo servir Jesus. É uma alegria, é um privilégio servir a Ele. É uma alegria servir Jesus. Só que a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Desculpa. Então,
O fluir no original ele quer dizer escorrer abundantemente, possuir seu início em, ter razão em, derivar. A resposta fluiu da mente. Então, queridos, como eu falei no início, o que Deus quer de nós é que não é a quantidade, e sim a intensidade. Sabe, quantos já viram a usina de Itaipu? A maior da América Latina. É muita água. E para girar a turbina precisa de intensidade. Intensidade. Amém? Então, para fluir, a água precisa de intensidade. Intensidade. Amém? Então, queridos, nesses dias Deus está nos levando para estes lugares, onde pessoas estarão nos seus trabalhos, conversando com os seus colegas, e eles vão começar a abrir o seu coração, e o rio que está dentro de você vai começar a fluir, vai começar a limpar, vai começar a curar, vai começar a transformar. É isso que a gente vai viver nesses dias aqui em Porto Feliz, em nome de Jesus. Amém? Aonde o rio passa, traz vida. Uma coisa interessante, esses dias eu fui para o Mato Grosso, Alta Floresta, fui ministrar numa igreja lá, e eu passei, era a época da seca. Lá no Mato Grosso chove 6 meses, e 6 meses é seca. E quando eu digo seca, irmãos, é seca mesmo. Eu estava brincando ontem com o pastor ali, eu morei um tempo em Cuiabá também, que os cachorros lá não acoam, eles uivam, eles gritam, ai, 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 de tão calor que é. E não tem sombra fiel. Tu olha para trás assim, a tua sombra daqui a pouco está na sombra do outro, de tão quente. Claro que isso não acontece, mas... Então no tempo da seca é muito quente. Só que eu passei por um lugar onde tinha um rio. E no redor desse rio, nas margens, havia vida, havia plantas, sabe? Havia vida. Tu via aqui no meio daquele cerrado, daquela sequidão, havia vida. Então, queridos, aonde tem água tem vida. Amém? Aonde o Espírito está, há vida. Amém? Aonde o Espírito está se movimentando, há vida. Amém? Só que o Espírito não pode ficar parado, porque senão dá dengue, chikungunya e zika espiritual. Sabe? A gente precisa estar em movimento. E a nossa vinda para cá nesses dias talvez seja para movimentar essas águas, cara. Para tirar o que está tampando esses poços e fazer fluir de novo essas vertentes, essas nascentes de água em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra comigo Provérbios 4, 23. Aleluia. Provérbios 4, 23. Diz assim: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. A Bíblia Strong, que é uma outra tradução, ela diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, queridos, é um tempo onde que a igreja, ela anda com o seu coração. A gente precisa colocar o coração, fazer de todo o coração, estar de todo o coração, abraçar de todo o coração, falar que ama de todo o coração. Então é um tempo onde que nós precisamos entender que é o coração que vai te conduzir. O Espírito vai conduzir o seu coração para o propósito. Então, queridos, quando a gente fala em coração, a gente fala, não, aqui no meu peito. O meu coração que bate, que pulsa, não. O coração é a nossa mente. O coração é onde ficam os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o Espírito Santo, ele quer estar dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente, e fazendo essa metanoia. O nome da nossa igreja é Rede Metanoia. Metanoia no grego é mudança de mentalidade. E uma mudança de mentalidade gera uma mudança de atitudes. Queridos, o que o mundo precisa hoje é de mudanças de atitudes. Ao invés de você bater na outra face, ao invés da pessoa que te bate esperar você revidar, você dá a outra face para ela. Onde você entendeu que se você perder, você ganha no reino. No reino de Deus, quando você morre, você vive.
No reino de Deus o último é o primeiro. É tudo o inverso. Então o reino de Deus não é uma corrida desenfreada para ver quem chega primeiro, não. No reino de Deus todo mundo está indo para o mesmo caminho. E todos vão chegar lá. Todo mundo cumprindo o seu propósito. Algo que Deus fala muito comigo quando Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho e o povo passar. Queridos, imagine no meio de uma multidão, milhões de pessoas. Tinham pessoas mais velhas, mais novas, jovens, pessoas machucadas, pessoas que tinham torcido o seu joelho, que não podiam correr, não podiam andar rápido, pessoas que estavam acamadas. Mas, queridos, a palavra de Deus fala que todos passaram do outro lado. E aí o mar se fechou. Então, queridos, o reino de Deus, não se preocupe com uma corrida para ver quem chega primeiro, não. É tudo no tempo de Deus. Quando todo mundo passou, aí o mar se fecha e o propósito se cumpre. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. No hebraico, a palavra coração é uma palavra que ela diz o homem interior, a mente, a vontade, o coração, a alma, a inteligência, a memória, a razão, reflexão, inclinação, determinação. Então tudo isso é o que Deus está pedindo para nós cuidar. De tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que saem as fontes de águas vivas, as fontes de vida. Então, nós precisamos, nesse tempo, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, guardar as nossas emoções, guardar a nossa razão, a nossa determinação de fazer algo. E nós já vamos chegar lá. Porque, muitas vezes, o fazer com a intenção errada é pior do que não fazer. Sabe, queridos, a gente precisa fazer com a intenção certa. E a intenção certa é glorificar Deus acima de todas as coisas. Amém? É glorificar Deus acima de todas as coisas. Amém? Já no grego, a palavra é cardia, que quer dizer aquele órgão do corpo do animal que é o centro da circulação no sangue e por isso foi considerado como o assento da vida física. Denota o centro da vida física e espiritual. Então é a vida física, mas também a vida espiritual. É ali o centro de tudo. É ali onde as coisas acontecem. E é o centro, é o lugar onde a gente precisa guardar. Amém? Vamos continuando. Abra comigo Mateus 13:18. Quantos estão entendendo aqui? Se eu tiver muito acelerado, vocês falam assim, ó, segura aí. Amém? Que a gente tem um ritmo de falar rápido. Tem aqui, pessoal, obrigado. Tem um ritmo de falar rápido. Aleluia. Mateus 13:18 diz assim: portanto, atentai para o significado da parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo e quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e entende. Esse frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Queridos, aqui nós precisamos entender algo. Que a palavra de Deus que nós ouvimos não é só mais uma palavra. O culto não é só mais um culto. A gente não vem aqui só para dizer para o pastor Baltazar, pastor, ó, estou aqui. Anota aí na tua agenda, ó, eu vim hoje. Ó, irmão, eu vou ter que ir no culto hoje, porque senão o irmão vai falar que eu não vim. E eu faço parte da liderança, então eu tenho que estar lá.
Não, eu preciso ir porque eu tenho que fazer tal coisa. Não, queridos, a intenção está errada. A gente precisa vir para este lugar para cultuar o Senhor e entender aquilo que Ele está fazendo nesses dias. Porque quando nós entendemos, nós também usufruímos das palavras. Quando nós ouvimos as palavras e nós não entendemos, vem o maligno e rouba a semente. Então nós precisamos ouvir e entender. Tem muitas pessoas que entendem rápido, tem outros que entendem devagar. Mas queridos, o importante é entender. O importante é você entender. Eu preciso entender essa palavra. Porque quando você entende, você começa a desfrutar dela. Quando você entende, você começa a desfrutar. Quantos aqui já fizeram alguma coisa no seu trabalho, na faculdade, na escola, que você não sabia, mas que a partir do momento que você entendeu, você começou a ensinar outros? Quantos aqui? É isso que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos entender, para que nós possamos passar aquilo que nós entendemos. Amém? Glória a Deus. E assim o diabo não rouba mais. Sabe por quê, queridos? Porque a maior preocupação do diabo hoje é que a gente encontre a verdade. E a verdade vai nos levar para a cruz. A cruz vai gerar morte. E assim como Jesus, quando Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então quando nós morremos, nós vivemos com Ele. Nós vivemos a vida dEle. Então o que o diabo quer? Ele não quer que você conheça a verdade. Então Ele não quer que você entenda. Não, tá tudo beleza, é só mais um culto, é só mais um dia, é só mais uma oração. Não, queridos, Ele quer que você entenda. Porque a partir do momento que cair aí dentro, não, pode passar anos e anos, a palavra ainda vai continuar viva dentro de você. Palavras que você recebeu há 10 anos, 5 anos, 1 ano, vai estar ainda viva dentro de você. Porque é o Espírito que está frutificando dentro. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós não queremos ser só participantes e frequentadores de algo. Nós queremos ser participantes. Nós não queremos ser só mais frequentadores. Não, nós queremos ser participantes. Aqueles que entenderam, eles estão junto. Aqueles que entenderam o propósito, cara, eles não querem saber mais de cargo. Eles não querem mais saber de dinheiro. Eles não querem mais saber de status. Ele larga tudo. Sabe, algo que Deus ministra no meu coração muito, e várias coisas que Deus tem feito, que quando eu quero muito algo, Ele não me dá, e quando eu desisto de pedir para Ele, aí Ele me dá. Sabe, queridos, eu trabalhava numa empresa chamada Toda Skinny, e eu orava para Deus, meu Deus, Senhor, eu preciso vender esse mês. Sabe que vida de vendedor, o dia 1º é o dia 30, o dia 1º já é, meu Deus, o que eu vou vender esse mês? Então assim, é uma loucura, é frenético o negócio. Então eu falava, Deus, eu preciso vender. Meu Deus, eu imagino o dia que eu vender bem. Eu imagino o dia que eu vou vender bem, meu Deus, glória a Deus. E chegou um dia que Deus me proporcionou vender bem. E eu tirei um bom salário. E quando eu peguei aquele salário na minha mão, cara, eu fiquei feliz, claro, mas não preencheu nada dentro de mim. No mesmo mês eu pedi as contas. Fui trabalhar em outro lugar. Orei a Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Depois de 4 anos, o meu patrão me ligou para mim sair, para mim voltar a trabalhar lá. E eu voltei a trabalhar. Em um mês que eu estava na empresa, eu cheguei no lugar onde eu presto serviço. Convidei 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 3 foram na igreja com as suas esposas. Então são 6 pessoas e os 6 reconheceram a Cristo. Queridos, não é por dinheiro, não é por cargo, não, é pela uma vontade do Senhor. Deus, Ele tira você daqui, coloca aqui, tira você daqui, coloca lá. Você só precisa falar, Senhor, faz a tua vontade em mim. E queridos, eu digo para você uma coisa, o pastor sabe e me conhece. Queridos, eu andava todo bem vestidinho, roupinha social, sapatinho lustradinho. Hoje eu estou no meio das oficinas mecânicas, às vezes empoeirado, às vezes na correria, mas o meu coração está queimando porque é isso que Ele quer. Tem um povo sedento lá dentro que precisa de alguém que manifeste o reino. Sabe, no teu trabalho tem alguém que precisa que manifeste esse reino de Deus, que flua esse rio de dentro de você. Quantas pessoas, agora nós estamos no mês de setembro, e setembro é o mês amarelo.
mês de combate ao suicídio. Quantas pessoas talvez que estão perto de você, que estão tentando tirar a sua própria vida, e você carrega a vida dentro de você. Queridos, você precisa falar desse amor, você precisa falar desse Jesus, você precisa falar disso, você precisa falar desse Espírito. Mas queridos, você só vai falar daquilo que você entende e prova. Essa semana eu cheguei e uma menina começou a perguntar sobre a Trindade. E eu comecei a explicar para ela. E eu falei para ela assim, sobre a laranja. Falei, imagine eu chupando uma laranja aqui. E eu pedi para você, tá gostando da laranja? E ela falou assim, não, mas é você que está chupando. Eu falei, pois é. Você só vai sentir o gosto se você experimentar. Então são dias em que a igreja precisa experimentar. A igreja precisa se aprofundar. A igreja precisa querer. A igreja precisa ansiar por algo a mais. Sabe aquela comida boa? Você precisa querer mais dela. Sabe? Meu Deus, eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe, ela sempre comprava essas coisas que criança gosta. E eu ficava louco, ansiando ela chegar em casa para comer aquela comidinha boa que ela ia me trazer. E é isso que a igreja precisa. Ansiar por uma comida que o Senhor tem e ela está aqui. Precisa ansiar todos os dias por essa comida, esse alimento que te alimenta e que coloca algo dentro de você que está pronto para colocar para fora. Amém? Porque você não recebe nada para você. Tudo que você tem não é teu. Tudo que você tem é para alguém. A água que você vai receber hoje, o Espírito que você vai receber hoje, não é para você. Não é só para você. Porque tem pessoas que recebem algo de Deus e falam, não, agora eu tenho o dom de profetizar. Mas não profetiza nada. Agora eu tenho o dom, eu recebi o Espírito Santo, glória a Deus. Mas queridos, não manifesta. Então são dias em que nós vamos receber sim. E em nome de Jesus eu profetizo que serão dias intensos. Amanhã aqui vai ser, literalmente a gente vai entrar no ambiente da glória do Senhor aqui. Mas que no nome de Jesus, segunda-feira, pessoas comecem a manifestar o reino de Deus lá fora. E que na terça, na quarta, nós venhamos começar a receber ligações. Ei pastor, aconteceu uma coisa que uma menina estava no colégio e começou a falar de Jesus. E a outra menina ou outro rapaz começou a chorar e começou, sabe... Algo aconteceu, ou vamos ouvir, tinha uma pessoa doente e ele foi lá e orou e a pessoa foi curada, eu não sei, mas nós vamos ouvir lá de Chapecó notícias de que o reino de Deus está sendo manifesto nessa cidade. Amém? Por isso que você está aqui. Você está aqui porque tem uma cidade esperando por você. Você está aqui, queridos, porque tem uma cidade esperando por essa água que você carrega. Quando a água acaba, há racionamento, o caos se instala. Já ficou sem água na sua casa? Coisas básicas começam a se tornar coisas, meu Deus do céu. Escovar os dentes, lavar a louça, tomar banho, sem água. 1 dia, 2 dias, 5 dias. Queridos, a água é o essencial. Queridos, a cidade precisa de pessoas posicionadas naquilo que o Senhor quer, para alimentar e saciar a sede que elas têm. O Senhor pode contar contigo nesses dias? O Senhor pode contar contigo nesses dias? Amém? Aleluias. Então, a semente que cai em boa terra, ela ouve a palavra e entende. Ela ouve e entende. Repita comigo, ouve e entende. Ouve e entende. Ouve e entende. E a que entende, essa frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30. Mais do que foi semeado. Amém? Glória a Deus. Queridos, a colheita é certa. Amém? A colheita é certa. Mas nós precisamos entender e liberar aquilo que nós entendemos. Amém? Da forma certa. Abra comigo 1 Samuel 16, 7.
Quantos estão entendendo? Amém? Vocês me dão mais uns minutinhos? Amém? Glória a Deus. Só 120 minutinhos mais só. 1 Samuel 16:7 diz assim: Entretanto o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Sabe, queridos, não é tempo mais da igreja viver de aparências. Não é tempo mais da igreja viver uma aparência que por fora é bonita e adornada, mas por dentro é vazia, fria, vazia, sem alimento. É tempo da igreja do Senhor ser verdadeira, ser real, ser verdadeira. Sabe, queridos, aqui o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé. Chegou na casa de Jessé e ele viu Abinadab. Acho que é Abinadab, se eu não me engano. Não me lembro. É, né, professor? Abinadab. E ele olhou para aquele cara, que nem o irmão lá do Tático, lá. Fortão assim, ó. Maior ainda. Queixo quadrado, tal. O profeta Samuel chegou e falou: Meu Deus, é esse aqui que eu vou ungir como rei. Ele tem todo o perfil. Só, queridos, o Senhor falou: não é esse, porque esse eu rejeitei. Porque eu não vejo como tu vê, eu vejo o coração. Sabe, queridos, é tempo em que o Senhor está olhando para dentro de nós, para o nosso coração. Qual tem sido a intenção do seu coração? Qual tem sido a intenção do seu coração de estar aqui? Qual tem sido a intenção do seu coração em buscar o Senhor? Será que todas as nossas orações, se Deus atendesse hoje todas as nossas orações, será que só nós seríamos abençoados? De todas as listas dos nossos pedidos e orações, será que se Deus atendesse todos, será que só a gente não teria uma vida boa? E as outras pessoas que nos cercam? Então são dias de nós orar: Senhor, eu preciso entender o meu propósito. Porque quando nós entendemos o propósito, se o Senhor colocar 50 reais ou colocar 50 milhões, não muda o teu coração, porque o teu coração está voltado nele e o propósito é o mesmo. O propósito não muda, amém? Então é isso que Deus está buscando. Sabe por que muitas vezes a gente não tem uma vida financeira legal? Porque, cara, se Deus dá para nós, a gente vai se desviar. Então é melhor a gente aqui do que fora. Então Deus não dá. Então a gente precisa entender o nosso propósito. Com 50 reais no bolso ou com 50 milhões, você precisa ser o mesmo. O teu coração precisa ser o mesmo. Você precisa chegar perante o Senhor e falar: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Não é da minha conta bancária, não é na força do meu braço, mas é pelo Senhor. O ano passado, exatamente há um ano e pouquinho atrás, nós tivemos uma conferência que nós temos todo ano em nossa igreja, 180 graus a conferência. E de toda a conferência, Deus liberou uma palavra para mim, pastor, que mudou a história da minha vida. Mudou a história. Um homem de Deus chegou para mim e falou assim: Ei, não é na força do teu braço, é com intimidade. Porque eu queria fazer, eu pensava comigo: não, agora eu preciso trabalhar, porque eu tinha voltado do Mato Grosso, então eu precisava trabalhar para comprar minhas coisas para minha casa e tal, eu precisava fazer, e eu estava naquela correria, e Deus falou assim: Ei, não é na força do teu braço, é com intimidade. Porque a intimidade, queridos, revela o coração do Pai. E o coração do Pai revela, sabe, aquilo que nós precisamos fazer. Então nesse tempo é um tempo de intimidade. E a intimidade, queridos, é eu poder chegar e dar um abraço no pastor, fazer as brincadeiras que a gente faz com ele. Não vou falar aqui, pastor, as brincadeiras. Mas isso é intimidade que é gerada no ambiente. Você sabe o perfume que o pastor está usando hoje? Sabe se ele está cheiroso? Não. Se você abraçar ele, você vai sentir. Mas abraça só quem é íntimo. Amém? Então, o Senhor quer um tempo de intimidade, de estar perto, de estar próximo.
Sabe? Eu fico imaginando um filho que chega na casa do pai e o pai está lá assim, de braços abertos. Ei, meu filho veio me visitar, glória a Deus. Ansiando por um abraço do filho, sabe? Aquela cena, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Do filho pródigo voltando pro pai, já vem essa cena assim. Do pai esperando o filho. E daí o filho passa assim e vai na geladeira. E aí, pai, o que tem para comer? Mãe, fez aquela sobremesa legal? E aí, pai, o que tem? Sabe, muitas vezes a igreja se porta dessa forma. O Senhor está de braços abertos, esperando, sabe? Você, encosta aqui a tua cabecinha aqui, filho. Deixa eu acalmar você. Deixa eu acalmar o teu coração. Deixa eu ministrar um pouquinho na tua vida. Para um pouco de querer coisas. Vem aqui, gaste tempo comigo. Para um pouquinho. Às vezes a gente está muito acelerado e Deus só quer, ei, fica aqui. Sabe quem é pai que chamava o filho para perto? Porque queria só ficar pertinho. Às vezes não tem palavra, não tem revelação, não. É só para estar perto. Só para sentir o calor do pai. Então, queridos, esse é um tempo em que nós precisamos entender esse lugar de intimidade em Deus. Para Deus começar a revelar coisas e nós começar a entender que dinheiro não é tudo, bens materiais não é tudo em nossa vida, mas sim Ele é tudo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança para Porto Feliz. Cristo em você é a esperança para os teus filhos. Cristo em você é a esperança para a tua família. Cristo em vós é a esperança da glória manifesta de Deus. Então, queridos, não viva uma vida de aparência. Amém? Nem tudo que brilha é ouro, já diz um ditado popular. Nós precisamos ser verdadeiros, transparentes. Amém? O reino de Deus é feito de pessoas transparentes, que abrem o coração e fala. O pastor é meu discipulador, ele chega para mim e faz umas perguntas que nem um investigador faz. E eu abro, meu coração está aberto, eu chego e falo a verdade, eu não escondo nada. E isso é libertador, queridos. Isso é libertador, saber que você está pregando e vivendo uma verdade. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 5. Estamos se encaminhando para a introdução da mensagem. Não, estou brincando. Segunda Reis 5. Aleluias. 2 Reis 5:1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Ele era o cara, porém leproso. E a lepra, queridos, se tu for pesquisar o que é lepra, a lepra é perda da sensibilidade. Uma pessoa com lepra, ela corta o seu dedo e não sente. Quando ela vê, cortei meu dedo. Ela está cortando, está serrando alguma coisa, passa a serra nos dedos, cortei meu dedo. Por quê? Perdeu a sensibilidade. Queridos, nós não podemos perder a nossa sensibilidade. Por fora, cara, esse irmão é uma bênção. Meu Deus, cara, por dentro, perdeu a sensibilidade. Está leproso. E queridos, Naamã, ele precisou passar por um processo para quebrar o seu orgulho. Porque primeiro ele chegou, hoje eu vi o pastor falando de militar, 2 militares aqui falando, que AP, não sei o que, ele recruta, e não sei o que, bate continência, pá. E daí chegou ali o outro irmão militar também, e eu e o Jefferson aqui, né, Jeff? Cri, 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 cri. Uma glória a Deus. Só que eu entendi algo aqui, sabe? Todo esse respeito militar gera algo dentro do cara. E Naamã também, ele chegou lá pensando, não, eu sou o cara. Eles vão chegar aqui, eles vão bater continência para mim, eles vão me servir, vão falar, uau, Naamã está aqui. Não, Eliseu nem saiu para fora, mandou o servo. E o servo chegou e falou, o meu senhor disse que é para tu ir lá
no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. E ele já começou, não, mas lá, de onde eu venho, tem o rio Abana e Farfar, que são rios de águas cristalinas e e começou a murmurar. Por quê? Porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem fica argumentando é porque não quer se arrepender, queridos. Então, se você tem essa onda de ficar argumentando, não, mas é porque isso, porque aquilo. Queridos, é tempo de você parar. Quem sabe Deus está querendo tirar a perda de sensibilidade e voltar a sensibilidade na tua vida. Sabe, queridos, quando Naamã chegou um servo para ele e falou, Senhor, se ele te pedisse uma coisa maior, se ele te pedisse para ir lá e destruir um exército, tu não iria? Sim, iria. Ele só está te pedindo para ir lá e tomar 7 banhos. Aí que tá. Porque no tomar os 7 banhos, ele ia ter que se despir e mostrar a sua lepra. E muitas vezes é doído mostrar a lepra. Mostrar que você não é esse bambambam total que você aparenta ser. E para mim foi doído, porque eu passei por esse processo. Eu vivi uma vida de aparências, onde muitas vezes eu estava com o meu violão na mão, mas vazio por dentro. Eu estava em casa e já não sentia mais nada. Eu ia aos cultos, mas ele não estava lá. Aliás, ele estava lá, mas eu não estava. Já ouviram a expressão corpo presente? Cara, eu estava isso. Corpo presente. E não é isso que Deus chamou a igreja dele para ser e fazer. Sabe? Quando Naamã foi lá e se banha, a Bíblia fala que a pele dele se tornou como a de uma criança. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer devolver a sensibilidade, e a sensibilidade como uma criança. Não de criança, não, como uma criança. Mas pessoas maduras com o coração de uma criança, que não se ofende de qualquer jeito. Já viu uma criança? Briga com seu amiguinho, daqui a pouco, me perdoa, vamos brincar. Pronto, você foi a briga. É assim ou não? É esse coração que Deus quer, como uma criança, não de criança. Amém? Então, queridos, Deus vai te submeter a processos. E se você estiver disposto a passar por esses processos, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, começando hoje. A primeira coisa que Ele quer fazer hoje é que você venha se despir e mostrar para Ele, Senhor, eu estou aqui. O Senhor sonda o meu coração. Chega de me esconder. Chega de me esconder, Senhor, eu estou aqui. Quando eu trabalhava na empresa Todeschini, eu estava vindo de uma cidade vizinha, 100 quilômetros mais ou menos de Chapecó. E era 1 da manhã, tem 3 militares aqui e eles ficam loucos com isso, né? Era 1h30 da manhã mais ou menos, com 2 carros, assim, era um Azera e um outro carro. E era um lugar onde passava bastante traficante e cigarreiro. E tu sabe que esses lugares onde passa, tem esse fluxo, os policiais já ficam ligados. E a gente passou e eles fizeram uma campana para parar nós. Então todo mundo uniformizado e tal, a gente estava num evento da loja, daqui a pouco uma cena de filme, uma viatura chegou na frente, e os policiais saíram para fora, ei, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, aquela loucura. Meu Deus do céu. Tinha umas meninas junto com nós, que as colegas arquitetas lá da Todeschini, apavoradas, saíram assim, final de evento, sem salto, né? Porque a mulher larga o salto umas horas do evento. Saíram de pé no chão, com o braço para cima, meu Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu já saí com a mão para cima, porque eu sabia que eu não podia vacilar, né? Já uns já trançaram a mãozinha assim, já abriram as pernas, já eram acostumados já. E Deus, no meio desse vucu-vucu, Deus falou assim comigo, é isso que eu quero de você. Eu falei, mas como assim? Sim. Porque quando chega uma autoridade, você levanta a sua mão e fala, ei, eu me rendo. Pode ver se tem alguma coisa ilícita em mim. E o policial, ele só quer ver se tem alguma coisa ilícita em você. Se você não tiver nada ilícito, cara, 100%, tem um ótimo dia. É assim ou não? Cara, são dias em que Deus vai chegar para você, ei, mão na cabeça. E é o dia de você falar, Senhor, eu estou rendido ao Senhor. Eu me rendo a Ti. Olha dentro do meu coração, Senhor, se tem alguma coisa ilícita que não está agradando ao Senhor, tira hoje. Pode tirar, Senhor. Tira de mim hoje.
Deus não vai te condenar que nem a gente... Não, não, não. Deus, Ele só quer tirar isso de você. Deus, Ele só quer tirar, quer te limpar e quer te colocar no propósito novamente. Amém? Vamos continuar aqui para nós encerrar. Isaías 29:13. Mais um livro. Mais um texto. Isaías 29:13. Aleluias. Diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se achega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homem. Então, queridos, aqui o profeta está falando desse povo: chega a mim somente com palavras e não com atitudes, pois de nada adianta a gente saber um monte e não praticar. Então, o conhecimento precisa andar lado a lado com a prática. Os teus filhos precisam olhar em você e ver um homem que pratica aquilo que você fala. Então, queridos, nós vivemos um tempo onde as famílias estão desestruturadas por isso. Porque os pais na igreja são uma bênção e em casa os filhos não querem. Os filhos querem os pais da igreja. Sabe? Eu até brincava um tempo atrás que havia um botãozinho na porta do carro que ativava algo. Tinha casais que entravam dentro do carro brigando, quebrando pau, discutindo. Chegavam na igreja, abriam o carro, fechavam a porta. Aquele botãozinho era ativado. Chegava na igreja. Faz, irmão, glória a Deus, irmão, estou muito bem, aleluia. E o culto, uma bênção, glória a Deus, Deus falando. Abria a porta do carro, fechava. Aquele botãozinho. Eu ainda não te perdoei. Eu ainda estou de mal com você, e a briga ainda continuava. E as crianças, às vezes, no meio disso tudo. Então, queridos, não é tempo de aparências mais. Não é tempo de honrar só com os lábios, mas é tempo de honrar com atitudes. É ver os seus filhos, ver você pedindo perdão para sua esposa, vendo a sua esposa pedir perdão para você, viver nesse ambiente, sabe? Onde você não é o super-homem, não. Você é um homem que falha, que erra também. O seu filho, porque senão seu filho vai crescer com uma crise. Não, eu preciso ser o Superman. Porque eu não posso errar, não, queridos. Você precisa ensinar ele que se ele cair, Deus, ele vai levantar ele, Deus, ele vai perdoar. É um tempo, é só um tempo, é só para crescimento. E assim é em casa. Então, queridos, não vivam uma vida de aparência. Sejam aqui o que vocês são em casa, e sejam em casa o que vocês são aqui. Sejam aqui o que vocês são no trabalho, na faculdade, sabe? Sejam autênticos. Sejam autênticos. Amém? Verdadeiros. Glória a Deus. Continuando. Jeremias 29:13. Aleluias. Nós lemos Isaías 29:13, que fala de um povo que honra com os lábios, mas o seu coração está distante do Senhor. E Jeremias 29:13 fala assim: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso. Quando você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Então é de todo o coração, queridos. É hoje e é de todo o coração. É hoje e é de todo o coração. Aleluias. Último texto, João 4:1. Vamos ler só o 13. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água trará sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai e chama teu marido e volta aqui.
Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe o Senhor: respondeu acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quando a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer, está próxima a hora, quando neste monte nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Aqui conta a história de uma mulher que foi buscar água e encontrou uma fonte. Ela foi buscar uma água e encontrou uma fonte de água viva. Quem sabe você veio aqui só pegar uma aguinha, só pegar uma água para durante a semana toda você ter o que beber. Não, queridos, Deus vai te dar uma água, uma fonte que vai jorrar para sempre de dentro de você. E aonde você colocar os seus pés, essa água vai jorrar. E aonde essa água jorrar, vai gerar vida. E aonde essa vida gerar, aonde essa vida chegar, vai gerar frutos. E esses frutos glorificarão ao Senhor. Os frutos glorificarão ao Pai. Então, queridos, nesse texto eu aprendo alguns princípios. Quando ela chegou para Jesus, ela pediu: Senhor, eu quero dessa água. E Jesus fala: ei, vai e chama teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus falou: é isso aí, você falou a verdade. Então quando tu chega perto do Senhor, não tente enganar Ele. Abra o seu coração e fala. E Ele falou: você falou a verdade, porque você teve cinco, e o que você tem não é teu. Quando a gente chega com o coração puro, simples e verdadeiro perante o Senhor, Ele vai nos perdoar, nos limpar e vai fazer com que a água comece a jorrar, essa fonte comece a jorrar de dentro de nós. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. O Senhor está nessa noite gerando um ambiente para que fontes comecem a jorrar. E esse lugar, pastor, vai ficar pequeno mesmo. Porque quando essas águas começarem a se manifestar lá fora, as pessoas elas vão querer mais e mais dessa água. Sabe, queridos? Se posiciona nessa noite. Chega de só buscar água na fonte. Deus, Ele quer que você seja uma fonte. Deus, Ele quer que você seja uma fonte que jorra água. Quero que você feche seus olhos. Alguns aqui nessa noite talvez vão chegar perante o Senhor e Ele vai pedir para que você comece a deixar algo. Algumas pessoas vão chegar perante o Senhor e vão ter que se despir perante Ele e falar: olha, eu estou me despindo hoje. Eu não quero esconder mais nada. Talvez você esconde de todos, mas Ele está vendo. Então é um tempo de confessar a Ele. E é um tempo que Ele vai liberar o perdão sobre a igreja. E a igreja vai ser sarada. A igreja vai começar a fluir. E quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você. Eu não falo dessa estrutura, eu falo de mim e de você. Se você é essa pessoa que precisa voltar a ter essa sensibilidade, que você precisa voltar a deixar fluir esse rio, eu quero te convidar a vir até o altar para nós orar com vocês. Nós queremos orar com vocês, nós queremos chorar com você. Nós queremos que o Espírito comece a ser derramado sobre a sua vida e que ele comece a fluir de dentro de você. Senhor, nós glorificamos o Seu nome nessa noite, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo aqui. O ambiente, Senhor, está preparado, Senhor Jesus, para esse momento, onde o Senhor está tirando do interior dessas pessoas, de algumas pessoas,
coisas que estavam trancando, Senhor, as fontes de fluírem. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu declaro, Senhor Jesus, que essas fontes comecem a fluir novamente. Senhor Jesus, que a virtude, Senhor Jesus, que eles vão mergulhando, Senhor, nessas águas, essas águas comecem a purificá-la, Senhor Jesus, e tirar essa falta de sensibilidade, Senhor. Em nome de Jesus, que venhamos nessa noite nos tornar, Senhor, como crianças perante sua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos neste momento, Senhor. Vem sobre este lugar, vem sobre este lugar, Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Levante suas mãos aos céus e comece a orar a Ele. Comece a clamar por essa água. Comece a orar por esse Espírito. Comece a declarar palavras a Ele. Comece a abrir o seu coração. Assim como o Senhor falou comigo naquela noite. Querido, se renda a Ele nessa noite. Fala para Ele: Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim que não está te agradando, Senhor, pode tirar, Senhor, aquilo que está, Senhor Jesus, que não está te agradando, aquilo, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, te magoando, te machucando, Senhor, tira de dentro de mim. Mas, Senhor, nessa noite eu clamo a Ti, Senhor, que volte a fluir o rio desse lugar, que volte a fluir o rio de vida, que volte a fluir o rio do Teu Espírito, Senhor. Volta a fluir, Senhor. Deixa fluir de dentro de você esse rio. Aleluia, 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 aleluia. Deixa fluir, deixa fluir.